Alô, massa do Galo, ontem na bronca empate contra o Juventude 0-0 e a sua avaliação sobre a atuação, não sobre o resultado. Tem um jogo da volta e entra muito naquilo que você comentava, Edu, de deixar, não se arriscar durante a partida, mas o Atlético vai dando mais mostras que tem dificuldade, principalmente dentro de casa. O que você achou do jogo de ontem? Ô Rubens, eu acho que o Atlético tem dificuldade para propor jogo, e a gente já vem falando disso aqui no Itatiaia há um bom tempo. Falamos, quando o jogo está amarrado, você precisa que a individualidade apareça. E falta ao Atlético o protagonismo do meio para frente. O Galo hoje no seu elenco não tem aquele grande jogador do meio para frente. Tem bons jogadores. Bernard melhorando, evoluindo. Você tem o Cassierra, que é um bom jogador. O Coelho, que faz o lado direito ali, o vai e volta, um bom jogador. Mas são bons jogadores. E para você ser protagonista no futebol brasileiro, para brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, para ser favorito em Copa do Brasil, você precisa ter jogador diferente, do meio para frente. O Galo não tem. Uma boa defesa você consegue organizar com jogadores ali, medianos, e o Atlético tem, e a defesa do Atlético tem sido bem organizada. O Galo está se defendendo a cada jogo melhor, melhorou bastante, se reorganizou defensivamente, muito mérito do Barba. O time criou contra o Juventude, teve as suas oportunidades, mas esbarrou nessa falta de qualidade que a gente já vem batendo na tecla há um bom tempo. Fez um primeiro tempo até que não foi ruim contra o Juventude, o Galo controlou o jogo, criou oportunidades, perdeu oportunidades, mas fez um segundo tempo muito ruim. O Juventude foi melhor do que o Atlético na segunda etapa, iniciou o segundo tempo melhor que o Galo, tendo oportunidades, o Galo tentou reequilibrar o jogo, e aí veio aquilo que nós falamos agora há pouco pro Cruzeiro, mas que vale pro Galo também. Chega um momento que não dá para ir pro tudo ou nada. São 180 minutos, tem um jogo da volta. O Juventude estava melhor do que o Atlético no jogo, e o Barba aceitou e entendeu isso. Chega um momento que você tem que dar um passo atrás, o adversário está melhor, eu não posso ir pro tudo ou nada porque eu vou correr o risco de tomar um gol aqui, aí complica ainda mais. Então ele foi cauteloso. Muita gente questionando o porquê de não ter colocado o Borbas no segundo tempo, e ele estava no banco. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético favorecia um centroavante, o cara de área. A metade pro final não favorecia, porque o Atlético estava longe da área do Juventude. Pra que ia colocar um jogador de área se o time estava longe da área? O Juventude naquele momento era superior. Então tem muitas coisas a serem melhoradas. Para melhorar e propor o jogo, o Scarpa até falou ontem no pós-jogo, é uma expectativa que o torcedor pode ter em cima do Scarpa, ou você, como comentarista e por acompanhar essa trajetória do Scarpa no Atlético, já não deposita tantas esperanças assim? Não, eu não deposito tantas esperanças assim. Ele tem potencial para isso. O Scarpa tem potencial para ser um dos caras diferentes. Ele, Dudu, Alexander. Mas vamos combinar, O Scarpa esse ano não jogou. O Dudu teve oportunidade ontem e não jogou. O Alexander, que é acima da média tecnicamente, mas não joga com Barba, não jogava com Sampaoli, não jogava com Cuca. Esses caras não estão jogando. Então não adianta mais ficar falando, tem que jogar, por que o Alexander não joga, por que o Scarpa não... Primeiro que o Scarpa tá voltando de uma cirurgia. Eu acho que não seria ontem que ele iria resolver. Mas esses caras sempre vão ser a esperança do torcedor, a gente sempre vai citar o nome deles quando fala de qualidade. Na carreira deles, eles no melhor momento de Alexander, de Scarpa e Dudu, eles seriam titulares com o pé nas costas. É que eles estão muito distantes dos seus melhores momentos. Há muito tempo eles não jogam. E hoje o Dudu é inferior aos demais que têm iniciado. O Scarpa, há muito tempo a gente não vê. O Alexander, ele não tem entregado. Os treinadores não confiam nele. Então, sim, tem muita coisa no Atlético, a análise a ser feita nesse jogo contra o Juventude, e o mesmo que eu falei pro Cruzeiro agora há pouco, vale pro Atlético. Essa parada de obrigação, de time de segunda divisão, etc e tal, cara, é Copa. Copa, as diferenças elas diminuem, o Juventude fez um jogo muito bom, fez um jogo muito correto, faz uma ótima Série B até aqui. Mas está apequenando o Atlético. Não é questão de apequenar o Atlético, é questão de enxergar o futebol como ele é. O próprio Vidalba falou hoje na Zona Mista, a Copa do Mundo deu N exemplos de que mata-mata é diferente. Cabo Verde dificultando para grandes seleções, Congo dificultando para grandes seleções, a Suíça
o México, seleções que não eram favoritas e foram avançando, foram indo, e jogos sempre muito justos, amarrados, difíceis, e aí dependia muito do cara diferente para decidir. Como a França e Paraguai, que foi um jogo que eu comentei, em que Mbappé, Olise, esses caras tiveram muita dificuldade. Aí o Doué entrou com 2 lances, um pênalti, a França ganhou por 1-0. Vai me dizer que o Paraguai é time para encarar a França? Não é. No pontos corridos Paraguai e França, a França brigaria pelo título e o Paraguai para não cair. Mas era um jogo. Um jogo que o Paraguai se defendeu com a organização e que a Chape hoje se defendeu com a organização e que o Juventude foi um time bem organizado contra o Atlético e dificultou as ações. É simples. Agora, isso não quer dizer que o Atlético não precisa melhorar. E precisa melhorar muito, porque o Atlético não tem tido dificuldade contra o Juventude. É contra qualquer adversário que se fecha, que baixa um pouco a linha, o Atlético não consegue ser protagonista em jogo nenhum. O Galo é um time que rende mais contra adversários que atacam o Atlético. E que o Galo vai ter espaço para atacar, para contra-atacar. Aí talvez você não dependa tanto do jogador diferente. Você depende mais de uma velocidade, de atacar espaço. Então, sim, o jogo não favoreceu tanto e o Atlético teve muitos problemas. E problemas que já vem tendo desde o início da temporada. Precisou do Atlético controlar o jogo, ser protagonista da partida, ele esbarra na falta de qualidade do meio pra frente. Cara, morrer com uma substituição na mão, você tendo atacantes no banco, precisando fazer a vantagem dentro de casa, e ele vem na coletiva e diz que não colocou um atacante porque perderia ainda mais o controle do jogo e abriria espaço e poderia ser perigoso. O Atlético entrou em campo com medo mesmo do Juventude, da Série B, CJ, com todo respeito ao Juventude, mas que hoje é um time da Série B e que se defendeu bem contra o Atlético, até porque o Atlético facilitou o trabalho também do Juventude, mas mérito do Juventude que se defendeu bem. Então acho que foi um jogo que escancara a limitação técnica dos jogadores, do elenco como um todo, e aqui eu não estou individualizando, destacando o individual de cada jogador. Num geral, o Atlético tem uma limitação técnica e foi um jogo que não teve... não foram felizes nas escolhas. Tudo que os jogadores tentaram estava dando errado também. E eu acho que o Atlético poderia jogar mais do que jogou e não conseguiu. E taticamente falta ao Barba desenvolver mais repertório para esse time, CJ. Não. Qual que foi a jogada do Atlético no jogo? O Atlético com 1 mês treinando. O Atlético não tem uma jogada ofensiva. A principal chance do Atlético foi uma bola na trave com o Igor Gomes batendo uma falta. Com o Igor Gomes cobrando uma falta. Foi a grande chance do Atlético. Gente, mas há uma semana atrás não ganhou do tão badalado Palmeiras. Ah, mas é diferente, mas né, é um cara? jeito Que a gente diferente de falava. jogar. Sim, Aí que é o problema. Exato. O torcedor atleticano questiona é o seguinte: se você vai contra um time melhor, contra um elenco melhor, contra um time que está bem à frente, tecnicamente, e do trabalho do que você joga ali no fechadinho, Então, vai dando um quer espetáculo. dizer- Agora, quando você tem que propor, Então você não consegue. Então quer dizer que temos que tratar o que aconteceu contra o Palmeiras uma exceção. Não, é uma exceção sim, é uma exceção. Não, mas eu só acho pra que tem um deixar grande Cada problema 10 aqui, jogos que o CJ. Palmeiras fizer com o Atlético, vai ter quantas vitórias? Hoje, vão ter quantas vitórias Eu do acho que Atlético? ele perde uma, aprende nessa derrota e ganha o resto. Gente, qual que foi a última boa campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro? Com o Filipão, em 2023. O que o Filipão fez? Pegou o Atlético que vinha de uma temporada ruim, com dificuldades. Dá uma seguradinha aqui. Falou, gente, o Passinho time pra tá com trás. dificuldade, vamos fechar a casinha aqui? Passinho pra trás. Vamos jogar esticando a bola? Claro, ele tinha Paulinho, ele tinha o Hulk jogando muito mais do que o Hulk jogava com o Barba. Mas a ideia era clara. E jogando dentro de casa, o Atlético vai ter que propor, era a mesma narrativa. O que o Filipão fazia? Eu jogo dessa forma aqui. O Barba não... Eu elogiei o Barba aqui, ele falou, precisamos entender o que somos e o que queremos ser e como vamos fazer isso. Cara, se o seu time joga melhor no contra-ataque, sendo reativo, faz isso dentro de casa. Assume esse papel. Cara, mas o aí eu torcedor vai discordo chiar. veementemente. O torcedor vai chiar se perder. Se começar a ganhar, o torcedor vai comprar, vai vir a resenha do é o Barba Ball, o Barba sabe montar um time bom. Contra o Palmeiras, jogando no contra-ataque, você vai espetar 3, 4, no máximo 5 vezes por jogo. Contra não o Juventude, adianta, você vai Henrique. espetar muito mais Mas, e pode Henrique, criar, Cabido. Na Copa do Brasil, velho, você tem que ser protagonista dentro de casa. Não tem como você jogar de maneira Você reativa tem que classificar, contra, cara. Você não tem uma forma só de jogar. contra o Juventude, mas se você... Mas e aí, o Barba, por que o Barba não tirou? Então eu vou te perguntar, indo até no raciocínio do como é que não Cabido. faz? Você tá lá com o Natanael fazendo às vezes de um lateral / zagueiro, você tá com o Lianque e Juan.
Por que que seja durante o jogo, tá? Eu até entendo que ele queira começar dessa forma, porque é dessa forma que ele vem obtendo o sucesso dele. Vence o Vasco fora de casa, vence o Palmeiras, mas aí é Campeonato Brasileiro, onde você vai ter tempo de recuperação. A Copa do Brasil, que é um campeonato diferente da Barba, é um campeonato diferente. Você pode estar fora amanhã e acabar o seu calendário e é 4 milhões a menos na conta. Por que que você não saca um zagueiro desse e coloca um meia e um atacante? Tô com você. Eu Pra teria mudar tirado... o jeito de jogar. Eu teria tirado o Natanael e já voltado com o Coelho de ala, porque só o Atlético estava jogando. Põe o Coelho de alas, puxa o Dudu um pouco mais por dentro, e aí você poderia até talvez tirar um Tomás Pérez e colocar ou o Alexander ou o próprio Igor Gomes por dentro. Põe o time pra frente, porque só o Atlético estava jogando, CJ. Mas se o técnico não consegue desenvolver outra alternativa de jogo, faz o que você sabe fazer bem, cara. Se você tem uma limitação, faz o que você sabe fazer bem. Não inventa. Porque tá claro que o Atlético não consegue propor jogo. Pelo menos até aqui, todos os bons jogos do Atlético, e aí parabéns ao Colombo, nosso colega de tempo, que fez a pergunta pro Barba, os bons jogos do Atlético foi jogando no contra-ataque. Toda vez que teve que propor jogo, não conseguiu. O único time que o Barba conseguiu propor jogo e ganhar foi contra a Chapecoense. Gente, não existe jogar em contra-ataque contra a Chapecoense na Arena MRV. Não, Juventude, Chapecoense foi Chapecoense Cruzeiro. Mas é igual, é tudo não bem, existe ser eliminado pra Juventude na Copa do Brasil, cara. Não existe essa possibilidade. A gente tinha 37 mil almas na Arena MRV. Vai jogar em contra-ataque contra o Juventude, gente. Vocês estão esquecendo do tamanho do Clube Atlético Mineiro? Vocês acham que esse time do Atlético não é capaz de ser protagonista contra um modesto Juventude de Caxias? Eu acho. Não, gente. E foi provado, não conseguiu. O problema aqui... Não conseguiu. Gente, mas com toda a limitação possível do Atlético, é um elenco ainda muito superior à equipe de Juventude. Ponto final. Não temos discussões com relação a isso, correto? Correto. Correto. Beleza? Beleza. Então o problema nosso aqui é o treinador. O Felipe Jonathan tá participando aqui, Edu, dizendo que o Barba tá tendo leitura errada e comentou sobre algo que foi debatido ontem no pós-jogo também, a respeito do Maicon, que é um cara que no segundo tempo é sempre retirado da equipe. É falta de convicção pra você ou não? Não, é condição física. E o próprio Barba já tinha falado que o Maicon não voltou bem fisicamente da parada para a Copa do Mundo e que por isso não tá jogando 90 minutos. E ele saiu no primeiro jogo, saiu no segundo jogo, saiu no terceiro jogo, gente. O treinador do Atlético já falou isso em coletiva. E eu posso dar duas opiniões polêmicas? Pode e deve. E impopulares? Deve. Eu não acho que foi tão pênalti. Aliás, eu não acho que foi pênalti. Natanael, sendo muito sincero, eu acho que... Para você teve o toque, mas não para pênalti. O futebol é um esporte de contato, eu acho que ali não foi suficiente. Enfim, respeito quem acha que foi pênalti, respeito o Atlético ter feito a nota e do CBF, é o direito do clube. E a outra, sobre o Reinier, eu acho que tá tendo exagero de tudo quanto é parte. Para mim foi apenas uma ação e reação, o Reinier exagerou, o torcedor que xingou exagerou, a repercussão exagerada... Enfim, eu sei que a minha opinião é impopular e eu não quero ser dono da razão, mas eu sou pago para dar opinião, né? E tá aí, as duas opiniões impopulares. E o Atlético Mineiro está perto de contratar volante Kevin Castanho, colombiano da seleção do seu país. Tem tratativas avançadas para o empréstimo de uma temporada. Agora o Atlético e o River Plate só discutem se vai ser opção ou obrigação de compra. A ideia do River Plate é estabelecer algumas metas que, se batidas, obrigariam o Atlético a contratar. Atlético e River, que já tem uma negociação que já aconteceu na janela passada, o empréstimo do Fausto Vera, que custou 425 mil euros. Fausto Vera é titular no River Plate e o Castanho reserva. Temporada atual do Castanho de só 7 partidas com a camisa do time argentino. Foram 5 jogos no Campeonato Nacional com 92 minutos em campo e outras 2 partidas pela Sul-Americana. Inclusive, o último jogo do Castanho pelo River Plate se deu pela Sul-Americana no longínquo 20 de maio, confronto contra o Red Bull Bragantino. Na Copa do Mundo, Castanho esteve à disposição em 2 jogos, foram 14 minutos contra o Porto e mais 1 minuto contra o Uzbequistão. Só para completar, registrar que além da chegada do Castanho, o Atlético segue em tratativas para ter o Fred, e há a expectativa de que nessa semana o martelo possa ser batido. O Castanho chega para a função de volante e o Fred chega para atuar mais avançado, numa espécie de camisa 10, como ele tem jogado atualmente no Fenerbahçe.